Pastor Paulo Nascimento, que a paz do Senhor esteja convosco. Meu nome é Edmundo, falo aqui de São Paulo. Gostaria de saber o seguinte, é correto louvar a Deus usando instrumentos musicais ou apenas com a voz e o coração? Muito obrigado, fique com Deus. Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Que alegria poder responder aqui mais uma vez a um dos nossos seguidores, nessa feita, o meu irmão Edmundo de São Paulo. E ele deve ter percebido a questão dos louvores dos nossos dias, onde muitas vezes tem um barulho sem fim, um sensacionalismo na hora do louvor, e sem contar os cantores que querem virar pregadores na hora do louvor e querem ministrar uma palavra de reflexão que tiram o tempo do pregador. Aproveito aqui também para fazer esse manifesto. Só que, querido irmão Edmundo, se tem uma área na igreja hoje que a gente precisa observar um pouco mais, é a área musical, assim como a área bíblica. Porque o louvor que antecede a palavra, ele precisa, primeiro, anunciar Deus. Segundo, glorificar a Deus. Se no louvor não tem Deus, se na música não há uma glorificação ao nome de Deus, e se no louvor há um apontamento para o homem, você pode chamar isso de qualquer outra coisa, de poesia, menos de louvor. E as pessoas tendem a dizer que o Espírito Santo me deu. Ou ouvem músicas americanas e fazem uma versão, uma aportuguesada, esdrúxula, e coloca para frente. Toda canção deve aparecer Deus, deve aparecer glorificação a Ele pelas suas obras e deve ser uma espécie de oração também, por que não dizer? Porque a oração também é uma forma de adorar. O grande problema que temos nos nossos dias é que nós temos performance dos nossos músicos que às vezes, quando você chega na igreja, o som do microfone de quem está cantando está lá embaixo, é fraquinho, mas o som dos instrumentos está lá em cima, de doer o ouvido. E às vezes é muita cantarola, muita cantarola, muita cantarola e pouco louvor a Deus. É muito barulho e pouca adoração. Quebrantamento, rendição, entrega. Porque isso é o que nos envolve no louvor. Porque quando a gente está louvando a Deus, nós estamos exultando, nós estamos glorificando-o, nós estamos dizendo que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Só que quando, meu irmão, pergunta sobre louvor, sobre música, a música não é somente voz, o que nós chamamos de a capela. Não. Pode ser que você cante a capela, mas não adianta cantar a capela se o teu coração não estiver inclinado e voltado para Deus. Assim também que não adianta ter uma orquestra muito bem aparelhada e afinada se o que fizermos ali não passar de uma apresentação para homens. E quando nós falamos de música na igreja, nós estamos falando de algo que nós estamos direcionando única e exclusivamente para Deus. E aí, os mais antigos, eu fui criado numa igreja assim, não podia bater palma. Em algumas igrejas dizia que percussão era coisa de macumba, que era do centro, do terreiro. Dizia que bateria era coisa de roqueiro, não podia ter bateria na igreja. E a gente pegou esses ranços e ranços de tempos passados, não que seja tão velho assim mas eu peguei essa guerra na igreja, e que muitas vezes não podia ter uma bateria, não podia ter uma percussão, não podia fazer um solo de guitarra, que o pastor já dizia que aquilo era uma manifestação do rock, porque o rock era do diabo, e as pessoas, elas tendem a dizer sempre que as coisas são do diabo do que de Deus. E quem criou a música, o louvor, foi Deus. E a música, o louvor, é para a glorificação de Deus. Mas
Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 150. Isso mesmo, o último salmo da nossa Bíblia. Salmo de número 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com a adufo e a flauta. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Irmão Edmundo, tem fôlego aí? Se você vai louvar aplaudindo, se você vai louvar com acompanhamento de um violão, de uma guitarra ou de um outro instrumento de sopro, o importante é que você faça voltado para Deus, inteiramente para Ele. Somente a Ele seja dada a glória. Tem um momento na Bíblia que fala que Eliseu, em alguns momentos, quando ele queria expressar a manifestação da revelação do Espírito Santo na sua vida, ele solicitava um tangedor. É interessante você perceber que um espírito maligno da parte de Deus atormentava Saul. E esse espírito, ele era acalmado ou saía quando Davi dedilhava a sua harpa, tocava um louvor a Deus com a sua harpa. Quando ele expressava um dos seus salmos. E aí fica a pergunta, por que não louvar? O problema é a gente ter a ética para colocar cada som no seu devido lugar. O som da guitarra a uma determinada altura equilibrada, do contrabaixo, da bateria, porque diga-se de passagem, tem lugares que não dá nem para ouvir o cantor cantar, porque o som da guitarra é um troço absurdo, o som da bateria é ensurdecedor, e é cada um músico querendo aparecer mais que o outro, quando na verdade quem deve ser glorificado é Deus. Louvai ao Senhor no seu santuário, louvai ao Senhor com instrumentos, louvai ao Senhor tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Muito obrigado, meu irmão Edmundo de São Paulo, e aqui fica o meu abraço, meu beijão no coração, paz seja convosco, para todos os irmãos de São Paulo que nos acompanham aqui no Falando de Bíblia. Você pode fazer como nosso irmão Edmundo, confeccionar o seu vídeo pergunta, e nós aqui do Falando de Bíblia vamos caminhar juntos com um vídeo resposta falando de Bíblia.